Olá a todos, eu sou Ribama Freire e você está no canal Totaltech Informática. Na videoaula de hoje nós vamos falar especificamente sobre o MOSFET, esse componente que é muito encontrado, muito utilizado nas placas desktop. Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, como nós sabemos, as placas-mãe desktops, elas utilizam bastante na sua arquitetura os MOSFET. Nós estamos aqui com essa placa, é uma placa sucata, É uma Gigabyte GA945 GCM2SC, tá bem que a especificação dela foi tirada já vários componentes. E aqui no setor de V-Core é o setor que nós mais encontramos defeitos. Isso não quer dizer que em outros locais também nós não podemos encontrar, Aqui nós temos MOSFET aqui, temos aqui setor de memória, Em vários locais da placa nós vamos encontrar os MOSFETs. Uma coisa que é recomendável, no caso de nós suspeitarmos que o MOSFET está com defeito, é nós procedermos à retirada dele da placa e ele deve ser testado fora da placa. Pelo fato de que, devido, por exemplo, um MOSFET desse aqui, ele está ligado numa linha que tem indutor, bobina, capacitores, tem resistores e capacitores SMD, de sorte que, como eles estão na mesma linha, os terminais dele estão ligados nessas linhas, e nós injetarmos a tensão do multímetro aqui nos terminais, logicamente que ela vai carregar o capacitor que está aqui na linha, ou então ela vai sofrer uma alteração devido à resistência dos componentes, Nós vamos ver um exemplo aqui, eu vou aproximar aqui um pouquinho, ver se dá para a gente ver isso aqui em específico. Esse aqui eu já peguei aqui o nome dele, é um 50N024, a referência desse MOSFET aqui, tá? 50N024, tá? Nós vamos fazer um teste aqui rápido para você ver, ó. Vou botar aqui na escala de continuidade, chama de escala de BIP, Tentar ver se dá para deixar o visor aqui do lado, que dê para ver, dê para visualizar aqui a medição. Esse MOSFET, ele é um MOSFET de canal N, Então nós já vamos aprender aqui um macete, eu vou repetir mais na frente. Mas no caso da gente medir ele com o multímetro, ele sendo um MOSFET de canal N, sempre que o MOSFET for de canal N, nós colocamos na escala de continuidade, escala de diodo, e nós colocamos a ponta preta no dreno. Se fosse canal P, nós colocaríamos a ponta vermelha. Isso é um macete para nós medirmos ele, tá? Então aqui é o gate, terminal da esquerda, dreno e o source, Ele é canal N. Eu vou testar aqui na placa e depois nós vamos testar ele fora da placa. O correto, então, aqui do source para o dreno nós vamos ter um diodo, Como ele é canal N, aqui vai ser o anodo e aqui no dreno catodo. Nós vamos medir, você vai ver aqui que ele vai dar uma medida de diodo aqui, ó, tá vendo? Ao contrário, não é para ele dar nada, ó. Eu vou botar aqui, eu vou tentar botar ele aqui pra gente ver. Você vai ver que ele dá uma certa medida aqui porque ele carregou o capacitor, E voltou aqui para o zero. Do gate para o source não é para dar nenhuma medida, tá? Mas nós vamos ver aqui que ele vai dar, ó. Ele dá um erro aqui na medida, ó. Por quê? Porque nós estamos aqui numa linha que tem vários componentes. Então ele não sai uma medida precisa, ó, tá vendo? E também do gate para o dreno não é para dar nenhum valor. Se você vai ver que ele dá. Por quê? Porque ele está aqui na placa. Então qual é o correto? É nós removermos ele e nós procedemos o teste dele fora da placa, tá bom? Então nós vamos aqui para o computador, vamos ver aqui o processo de nós encontrarmos aqui este datasheet deste componente. Então, agora nós vamos fazer a pesquisa do datasheet do componente, certo? Nós vemos aqui na internet, digitamos aqui, você lembra que lá nós olhamos lá, a referência é 50N024. Então nós digitamos a referência lá do MOSFET e escrevemos datasheet espaço PDF. Quando nós clicamos em pesquisar, vão aparecer várias opções aqui, tá? Nós vamos pegar aqui o site do All Datasheet, que é o mais recomendável.
Quando nós clicamos aqui no site, ele vai nos levar. Vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Nós clicamos aqui, tá? Ele nos leva para essa página, tá certo? E nós vamos ver aqui, ó. Tá aqui ele, ó, 50N024. Nós vamos clicar aqui neste link, né, que ele fica em azul, ó. Ele vai abrir essa página aqui para nós, ó, 50N024. Nós podemos clicar aqui. Aqui, ó, vai aparecer, ó, você vai ver aqui. Nós vamos chegar aqui nessa página, tá? E bem aqui você vai ver, ó, tem o nome download, tá aqui a referência dele, tá escrito aqui, ó, click to view, né? Clique para ver. Aqui no download. Quando nós clicamos aqui no download, ele vai abrir para nós aqui o datasheet no formato PDF, tá? Logo aqui nessa página ele vai abrir aqui uma janela e vai nos mostrar ele no formato PDF. Então tá aqui ele, né? E nós temos a opção de imprimir na impressora, se nós tiver em casa, ou nós baixarmos ele para guardar como referência, tá? Eu cliquei aqui em baixar, ele baixou aqui o arquivo, né? Ele tá aqui. E eu vou abrir ele aqui, eu já estou com ele aqui na tela, eu vou abrir para você ver aqui já o PDF tá aqui. Então nós vamos ver as informações que ele traz aqui para nós, tá? Olha aí, ó. 50N024. Ele nos diz que ele é um MOSFET de canal N, né, de 20 volts, e ele suporta até 175 graus, né? Temperatura máxima que ele aguenta. Se nós olharmos aqui na estrutura dele, né, você vai ver aqui tem um gate, aqui tem um dreno e aqui tem um source. Então aqui do source para o dreno nós vamos encontrar aqui um diodo, né? Tá aqui um diodo. Por isso que quando nós fazemos a medida, nós vamos fazer o teste, né? Nós colocamos, como ele é de canal N, nós colocamos a ponta preta no dreno e a ponta vermelha no source. Na escala de continuidade ou escala de diodo, ele vai nos dar a condução. Quando nós invertemos, ele não é para dar nenhuma medida, nem também do gate para o source e nem do gate para o dreno, tá bom? Então, aí você vai descer aqui, aqui tem as especificações, as principais que vai interessar para nós, né, são as tensões, né? Você vai ver aqui que ele tem a tensão de VDS, dreno source de 5 volts, VGS, a tensão de gate source 10 volts, e aqui embaixo ele já traz aqui para nós, ó, o VGS 10 volts, e a corrente máxima do dreno de 20 amperes. Então essas informações aqui são suficientes no caso de nós precisarmos encontrar um substituto para esse MOSFET, nós não tivermos mais ele, e nós estivermos precisando de um, nós vamos procurar um nas mesmas características ou valores bem próximos. Nunca nós podemos pegar um valor a menos do que esse que tem aqui na especificação, sempre um pouco a mais ou igual, mas menos não, tá bom? Então nós vamos lá na prática, vamos remover o componente e vamos proceder os testes, tá bom? Bom, agora nós vamos remover o componente, né? Aqui está ele, tá? Você vai ver que aqui ele tem capacitores SMD nesse setor, tem aqui, é bem ao lado, bem próximo. Aqui já tinha outros MOSFET. Aqui nós temos uma bobina, né? Um indutor, os capacitores sólido. Como é para isso aqui é apenas para uma aula didática, nós vamos tentar remover ele com soprador térmico, mas eu tenho aqui a estação de ar, né? A estação de ar. No caso de você remover numa placa normal, você teria que isolar aqui toda essa região com fita Kapton ou fita de alumínio, que é o mais recomendado, que suporta altas temperaturas, e deixar somente o MOSFET aqui pronto para ser removido, proteger toda essa área. Na estação de ar, eu uso uma estação de ar da Yachun, a 889A. Geralmente para remover esses componentes eu uso a temperatura de 380 graus e a vazão de ar no 5. Às vezes no caso aqui de uma placa sucata a gente pode até deixar até no 6. Como aqui é somente para remover essa placa aqui, já foi tirado muito componente, é apenas para fim didático, eu vou tentar remover com o soprador térmico, tá? Vamos passar aqui um pouco de
pasta térmica, né? Eu uso a Soldatec, né? Passa mais aqui porque pra gente tentar ver se consegue remover rapidamente. Então, nós removemos o componente, né? Ele está aqui na minha mão. Ele estava aqui, ó. Eu não terminei de gravar a remoção porque estava meio complicado. Eu estava usando um soprador térmico, mas ele foi retirado, ó. Está aqui na minha mão. Você vai ver que é aquele lá que nós vimos, 50N024, tá? Nós vamos proceder aqui os testes, tá bom? Eu vou tirar aqui a placa fora. Nós vamos aqui, eu vou aproximar um pouco mais aqui que dê para você ver aqui nessa posição, tá? Então é o seguinte, esse pino da esquerda é o gate, esse aqui do meio, que corresponde a isso aqui de cima, é o dreno e aqui é o source. Como esse MOSFET, ele é do tipo N, nós vimos lá no datasheet dele, ele é do tipo N, então ele vai conduzir do source para o dreno. Nós sabemos lá, nós vimos lá que tem um diodo aqui que ele vai do source até o dreno. Então, como ele é de canal N, nós vamos medir com o multímetro digital. Então tem esse macete. Quando ele é de canal N, nós colocamos na escala de continuidade ou na escala de diodo e colocamos a ponta preta no dreno e a ponta positiva, que é o vermelho, no source, tá bom? Então ele já está aqui na escala, nós vamos providenciar aqui o teste, você vai ver, ó. Eu vou colocar a ponta preta aqui, a ponta preta no source e a ponta vermelha no source e a ponta preta no gate. Você está vendo que ele está dando uma medida de diodo, ó, 471. Agora eu vou inverter, tá? Eu vou colocar a preta no source e a vermelha no dreno. Você vai ver que ele não dá medida nenhuma, tá vendo? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Ele não dá medida, tá vendo? Ó, tá? Nós vamos fazer o teste para ver se o MOSFET está armando, né? Então nós estamos aqui, ó, ponta preta no dreno e a vermelha no source. Ele está dando aqui a escala de uma medida de diodo. Para nós sabermos se ele está armando, nós deixamos a ponta preta lá e damos um leve toque aqui no gate, ó, um leve toque aqui no gate. E nós voltamos aqui. E você vai ver que ele armou, ele está conduzindo. É exatamente isso que faz lá o gate, ó. Nós deixamos a ponta preta aqui, damos um leve toque aqui no gate. Quando nós voltamos, o multímetro nos mostra que o MOSFET ele armou, tá certo? E para nós desarmar ele, voltar ao estado normal, nós colocamos a ponta vermelha no dreno e damos um leve toque aqui no gate com a preta. Quando nós voltamos à medida normal, você vai ver que ele volta a medir o diodo, certo? Então esse é o teste que nós fazemos, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer esses mesmos testes aqui com o outro multímetro. Esse aqui é um multímetro, um Minipa, né? Desses multímetros comuns. Nós podemos medir ele aqui também nesse multímetro aqui no Icari, né? Nós vamos aqui para a opção de diodo. Você vai ver aqui, ó, sinalzinho aqui, ó. Nós vamos deixar ele aqui na escala de diodo, bem que essa escalazinha tem o símbolo do diodo. E nós vamos proceder aqui o mesmo teste, tá bom? Vamos ver se dá para mim fazer aqui de uma maneira aqui que dê para você perceber, tá? Ele é de canal N, nós colocamos a ponta preta no dreno, que é o negativo, e a positiva no source, tá? Você vai ver que ele dá uma escala de diodo, certo? Se nós invertermos as pontas de prova, tá? Aqui, ó, vamos inverter a preta no dreno e a vermelha no dreno e a preta no... Ele não dá medida nenhuma, tá vendo? Então é sinal que esse MOSFET está bom. Vamos agora armar o MOSFET, tá? Vamos fazer o teste para saber se ele está armando, se ele está trabalhando direitinho. A nossa medida é assim, né? Você vai ver que ele dá uma medida de diodo. Aí eu vou dar um toque leve aqui no gate com a ponta vermelha e volta aqui e você vai ver que ele está conduzindo aí, tá vendo? Para desmanchar, nós invertemos, colocamos a ponta
positiva no dreno, damos um toque aqui no gate e nós voltamos aqui e ele deve voltar a conduzir normalmente, ó. Tá vendo? Então esse é o teste que nós fazemos no MOSFET, viu? Lá na placa tem alguns vídeos aí que você vai ver que nós testamos ele lá conduzindo corrente, né? Quando a placa está ligada, nós fazemos o teste para ver se ele está sendo alimentado com 12 volts, com 1.2 e em vários locais da placa. Mas no caso de dúvida, esse teste aqui é o teste a frio, que é aconselhável nós retirarmos o componente, né? Retirarmos o componente da placa e fazer o teste, providenciar o teste fora da placa para nós ter certeza que ele está bom, tá bom? Então esta é a aula de hoje, espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixa o seu like, faça um comentário, divulgue nas suas redes sociais. Lembre que o seu like é muito importante para nós, para a divulgação do nosso trabalho, porque com o seu like o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, ele pode divulgar o nosso trabalho para muitas outras pessoas e nós possamos assim continuar postando vídeos diariamente, tá bom? Não esqueça também de deixar ativado o sininho das notificações para que você seja lembrado a cada novo vídeo que nós tivermos lançado aqui, tá bom? Um grande abraço para você, tá? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.